Muito bem, pessoas. Meu nome é Ricardo Machado. A gente está aqui na disciplina de prevenção e combate a sinistro. Nesse caso aqui, sinistros, né? Nesse caso aqui é o sinistro de incêndio e também o pânico. Tá? A gente vai focar nos sistemas preventivos contra incêndio. Já estamos aqui na terceira semana, né? Aliás, essa semana fecha o equivalente de conteúdo do bimestre, do primeiro bimestre. Tá? Ainda não lancei as notas no SWAP, mas nesse fim de semana eu devo lançar, mais tardar segunda-feira. Tá? Então, hoje a gente vai estar vendo aqui, reforçando aquela parte das bombas, das motobombas de incêndio, e vamos iniciar já um conteúdo da semana que vem, que é os chuveiros de emergência, o sprinkler. Tá? Então, no primeiro momento vai ser essa questão da bomba e alguns detalhes aí também de tubulação, de manutenção também do sistema, né? Dos sistemas hidráulicos, né? Os dois, né? O de sprinkler e de hidrantes. E depois a gente vai ver os sprinklers no segundo horário, tá? Então, à medida que o pessoal vai chegando, eu tenho que ir aceitando cada um aqui, sabe? Antes não era assim, mas o Google Meet agora fez isso com a gente, mas dá certo. Deixa eu abrir aqui uma tela, que seria aqui as bombas de incêndio. A gente já viu na quarta-feira, bomba de incêndio, vamos dar um reforço hoje. Vamos lá, vou abrir para vocês. E aqui eu consigo me ver aqui. Isso. Pronto, gente, ó, o ser humano, né, ele é muito observador, a gente é um bicho muito diferente dos outros bichos, né? O meu irmão até acha a gente muito exótico para ser terráqueo, né? Ele acha que nós somos descendentes de alienígenas do passado, porque o ser humano é muito diferente de outros bichos. Os animais, normalmente, né, eles têm a questão instintiva, mas eles não se preocupam muito com o futuro, né? Um macaco, por exemplo, quando se molha, ele não se lembra de fazer uma casa para a próxima chuva, né? Na próxima chuva ele vai abordar o mesmo problema, o problema da mesma maneira, tentando achar um abrigo, se escondendo, né? E o ser humano não é assim, ele sofre e depois ele dá um jeito de não querer sofrer mais, né? Ele tenta alterar, não se submete à natureza, né? E por observação da natureza, a gente acaba desenvolvendo tecnologias, né? Foi assim com o fogo, né? Também é assim com a água, né? Com os abrigos que a gente vai construindo e outras várias coisas de tecnologia. Meu filho perguntou assim se essas coisas são tecnologias também, porque para os jovens, né? Vem muito essa coisa de tecnologia da informação, né? Então, assim, o celular é uma tecnologia, né? Um jogo eletrônico é uma tecnologia. Mas, assim, a tecnologia é o uso da ciência para o benefício humano. Então, você aprender a fazer fogo é uma tecnologia, você aprender a fazer um veículo, né? Uma roda, ou domesticar um animal, né? Então, tecnologia. E o uso da tecnologia é uma técnica, tá? Então, você vai estar lá, por exemplo, estudando a ciência básica lá, né? Como é que o ar se desloca sobre um corpo sólido, como é que eu posso converter energias, né? Energia química, por exemplo, em energia térmica, para converter em energia mecânica. E aí isso gera uma tecnologia que, por exemplo, o automóvel, né? Vai trazer todos esses conhecimentos aí da ciência para uma aplicação para benefício humano. E aí você pilotar o automóvel é uma técnica. O Tec Segurança ele trabalha nessas três frentes. Ele trabalha ajudando a desenvolver ciência, conhecimento, né, gerando conhecimento. Ele trabalha também na tecnologia, desenvolvendo, por exemplo, meios de controle de riscos, né, aproveitando essa coisa das ciências, por exemplo, aí a psicologia do trabalho, por exemplo, para a gente entender como fazer um treinamento e a pessoa absorver aquele conteúdo, aquele treinamento de segurança, né? E também a técnica, né? Vocês têm uma técnica para medir ruído, uma técnica para medir calor, uma técnica para apagar fogo, né? Usar o extintor de incêndio. Então, o técnico trabalha nessas três frentes, né? Principalmente no nível intermediário mesmo, que é o que a gente chama de tática, né? Então, tem o estratégico, o tático e o operacional. Tá? Operacional, vem o nome operário, né? Aquele camarada que trabalha
com a mão na massa, né? E o técnico ele está aí na parte tática, né? Que vai pegar os conhecimentos lá do estratégico e transferir ou fazer com que ele funcione aqui na parte operacional, né? E com a questão do incêndio aqui da água, né? O ser humano, contei toda essa história aí para vocês entenderem que o ser humano, desde que se começou a evoluir, né? E dominar a natureza, tem observado a natureza. Então, você vê que a água flui por gravidade, aí você consegue fazer um canal ali para tentar desviar um pedacinho daquele rio para fazer um reservatório, alguma coisa perto de você ali. Você consegue fazer uma mureta numa pedra lá para poder canalizar aquela água para ser a sua água potável. Então você tem ali um duto, né, primitivo ali, mas que possa coletar a água da chuva. E, e com o tempo a gente também não se submeteu a simplesmente usar só a força da gravidade, como usavam os romanos, né? De você transportar água de longas distâncias naquele aqueduto, né, formado lá pelos romanos e tal, que já era uma coisa avançada, né, já era uma tecnologia avançada para 3.000 anos atrás, né, já é bem avançado. Deixa eu desligar o WhatsApp aqui, está apitando muito. Lá na região do Oriente Médio, já se tinha, nesse tempo aí do Império Romano, a gente já tinha lá tecnologias também para lidar com o transporte da água, né? Uma das maneiras bem primitivas era você usar duas rodas, duas rodanas de madeira com uma corda e nessa corda você amarrar, por exemplo, recipientes de cerâmica e aí você movimentando o manípulo, esses recipientes vinham tirando água do poço e jogando água num reservatório superior. Então é uma forma de você usar a energia, boa noite, você usar a energia humana, né, o esforço humano ou de um animal, né, para poder bombear essa água para um local elevado. Né? Então, em vez de aproveitar uma fonte, um reservatório elevado numa montanha, como os romanos faziam lá, num terreno mais alto, e canalizar ele simplesmente pela gravidade, você conseguir jogar essa água para cima, né? Através aí do sistema desse. Ou você levar um balde, subir a escada e estar alimentando lá a sua caixa d'água elevada, né? E aí se desenvolveu logo em seguida aí a tecnologia, na Idade Média aqui, né, a tecnologia da bomba de pistão, onde você consegue com uma alavanca movimentar um pistão, um êmbolo dentro de um cilindro, né, que é um pistão, e você conseguir tirar água de um poço, né? Então isso era comum ali na Idade Média ali, você ter numa praça, pagava lá um menino para bombear a água, encher os seus jarros de água, né? E mais modernamente a bomba centrífuga, que é essa que a gente está estudando aqui. Ela tem algumas vantagens em relação à bomba de pistão, principalmente porque ela já parte do movimento circular. Então a gente desenvolveu também motores para sair dessa tração animal, do esforço humano. A gente usar um motor, por exemplo, a vapor, onde a gente pudesse queimar lenha e essa lenha esquentasse o vapor, esse vapor movimentava lá um pistão, transformava isso num movimento rotatório, né? Ou esse próprio pistão bombeava a água, né? E logo em seguida o motor elétrico, que... Só um momento. Que permitiu eu ter uma energia mais fácil de armazenar, de transportar, né? Que é a energia elétrica. E hoje as bombas que a gente usa aí são bombas elétricas, como essa que a gente vai ver aqui no slide, né? Vou virar o primeiro slide aqui. Pronto, não nesse slide, nesse aqui. Véio. Só um momento. Peraí. Depois eu volto nesse. Esse aqui, ó. Uma bomba elétrica, né? Só um momento. Tá, gente, então essa bomba que vocês estão vendo aí é uma bomba com um acionamento por motor elétrico, né? Então, veja só, nessa situação aqui, esse slide aqui, a gente já mostrou esse modelinho aqui simplificado, né? Do sistema hidráulico
preventivo aqui por hidrantes, né? Eu tenho outro hidráulico lá que é o sprinkler. Eu posso nem ter a necessidade de uma bomba, né? Se eu tiver um reservatório elevado, eu vou ter uma bomba de consumo, que ela tem uma baixa vazão, só para eu botar água lá em cima. Tá? Se esse meu reservatório for mais baixo do que o reservatório da prefeitura, do bairro onde eu estou, a gravidade vai se encarregar de trazer a água do reservatório da prefeitura para o meu reservatório. Se o meu reservatório for mais elevado, aí eu vou ter que fazer uma cisterna lá embaixo, no subsolo ali do meu prédio, e vou ter uma bombinha que vai bombear lá para cima isso, e com uma boia de mercúrio eu vou estar intercalando isso, né? À medida que estiver cheia a cisterna e tiver vazio lá em cima, ele liga a bomba, e vai repondo até a boiazinha de cima subir e desligar a bomba. Como é muito caro, a água é muito pesada e é muito caro fazer um reservatório ainda mais alto do que o meu prédio, para ter a pressão nesse hidrante número 1 aí suficiente, a pressão que o bombeiro exige, muitas vezes vai ser necessário eu colocar uma bomba aqui abaixo da caixa d'água. E às vezes o meu volume de água é tão grande para incêndio que não compensa eu fazer um reservatório elevado. Porque a água, vocês sabem que pesa 1 tonelada cada metro cúbico, né? Cada litro pesa 1 quilo. A gente não se dá conta muito desse peso, mas se vocês verem um carrinho desse que transporta água e que entrega água mineral, você bota ali 30 bombonas de 20 litros ali, o carrinho já vem todo arriado da suspensão, né? Porque é muito peso, né? E isso tem um custo. Então, muitas vezes é vantajoso eu ter um reservatório inferior, né? Uma cisterna. E no caso da reserva técnica de incêndio, como essa água vai ficar morta, vai ficar parada ali, porque eu não posso usar ela para o consumo, né? Se houver uma possibilidade de eu compartilhar isso com algum outro uso, como a gente falou na aula passada lá, o Shopping Midway usa a mesma água que eles gelam para o ar-condicionado, o SESI Clínica lá, que fica lá na Avenida Morgouveia, perto do Senac, do SEASA, né? Usa a piscina olímpica, né? E uma ideia aqui é a gente usar essa piscina aí do campus central também, como reserva de incêndio. Eu estou usando a água, mas eu não estou consumindo essa água, então eu vou ter uma garantia que sempre eu vou ter um volume reservado para o incêndio, né? Se esse incêndio acontecer durante uma aula, claro que eu tenho que a captação dessa água na piscina ali, eu tenho que ter uma proteção para que essa sucção não puxe alguém ali, puxe o braço, o cabelo de alguém, né? Mas isso é possível de fazer com a distribuição dessas entradas de sucção para a nossa bomba. Tá? Só um momento aqui que está chegando um carro, só um minutinho. Está chegando a minha esposa aqui, vai fazer barulho aqui na garagem de casa. Ok, então isso que eu já tinha explicado na aula passada. Isso que eu já tinha explicado na aula passada, vamos reforçar hoje. Então, essa figura aqui está representando ali duas motobombas, tá? Motobombas centrífugas. Uma para o hidrante, o sistema de hidrantes, outra para o sistema de sprinkler, chuveiro de emergência. Tá? Da direita do hidrante vai ser aquela tubulaçãozinha vermelha ali. Lembrando que isso é um corte vertical da vietificação. Né? Vocês devem ter aprendido isso com a professora Clarice aí na aula de desenho técnico, né? E o da direita seria o sprinkler. Quando meu reservatório, reforçando aqui, quando meu reservatório é inferior, eu tenho que ter um jeito de manter essa tubulação cheia d'água e numa pressão que permita a água sair pelo hidrante, tá? Porque senão a água vai descer por gravidade até o meu reservatório e eu não vou ter água no meu hidrante. Uma solução seria eu ter uma botoeira lá, quando eu fosse abrir o hidrante, em cada hidrante tivesse uma botoeira para eu ligar a bomba. Seria uma solução. Mas o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte me exige que o meu sistema seja automático. Então, como é que eu vou automatizar a abertura de uma torneira para ligar uma bomba? A maneira mais prática é eu manter essa linha cheia da água e pressurizada, e a bomba que a gente usa para isso é essa bomba jockey.
é uma bomba de alta pressão e de baixa vazão. Por quê? Porque eu não preciso que ela mande muita água, não. Eu só preciso que ela mantenha a pressão no sistema, de maneira que quando eu abrir a torneirinha lá, quando eu abrir o hidrante, a água vai fluir e vai acionar uma chave de fluxo que vai ligar a minha bomba principal. Tá? Ali no SESI Clínica, eu tenho uma botoeira. Eu trabalhei ali já, né? No SESI. E tem lá uma botoeira em cada hidrante, né? Mas era a norma antiga que se permitia, em alguns casos, fazer isso, né? Então, essa aqui é a bomba principal. E a bomba mesmo, centrífuga, é essa parte aqui que está destacada, tá? Tem um disco centrífugo ali, e esse disco pode ser rotacionado através de um motor elétrico, como esse aí, ou através de um motor de combustão também, né? Aí o tamanho desse motor depende da pressão e da vazão que eu preciso no meu sistema, tá? Se for uma edificação menor, horizontal, que eu não tenha que vencer grandes distâncias, vai ser uma bomba pequena. Normalmente a gente usa de 5 cavalos, 7 cavalos. Os campos aí do IF vão usar bombas de 10 cavalos de potência, né? Professor, onde é que o senhor enfiou um cavalo aí dentro do motor elétrico? Vem da potência de um cavalo mesmo. Se lembra que os primeiros veículos não eram automotores, né? Eles eram puxados a cavalo. E o veículo é a evolução da carroça, só que em vez de você tirar o cavalo, eu boto uma propulsão. Os primeiros eram com motores de combustão externa, que é isso, você queima carvão, o carvão esquenta a água, essa água vira vapor e é o vapor que vai tocar o pistão ali, que vai tocar o motor, né? Então esse era um motor de combustão externa, uma caldeira, né, do trem, ali do navio e dos veículos também, os primeiros veículos eram a vapor. Depois se desenvolveu o veículo de combustão interna, o motor de combustão interna. Eu queimo gasolina, os primeiros, inclusive, do Henry Ford lá, eram a álcool. Tá? Mas aí houve aquela historinha, acho que eu contei para vocês ali, a historinha lá do Rockefeller, que pediu para ele desenvolver um motor que queimasse a gasolina, que era o resíduo do refino do querosene, né, que se usava o querosene para iluminação. Então, é possível fazer isso, né? E com motor elétrico é muito mais simples, porque o motor elétrico é mais compacto. E essa história do cavalo é justamente isso, é a força de 2 cavalos, de 3 cavalos, de 5 cavalos. Então, imagina um bichinho desse tamanho aí, tem a força ali no eixo equivalente à tração de 10 cavalos. Imagina uma biga romana, daquela lá dos filmes lá de época, né? Lá do Coliseu, tal, você bota 10 cavalos puxando um homenzinho só, né? É bastante potência. Um automóvel, por exemplo, tem 80 cavalos, 90 cavalos, depende do automóvel, né? Tem veículos de competição aí com 200, 300 cavalos de potência, né? Para movimentar uma tonelada de aço, né? E queria aproveitar esse exemplo aí também do motor de combustão. Não sei se vocês viram aí, rolou na internet aí acho que foi vocês que me mandaram ali na WhatsApp, né? A pessoa com uma garrafinha de gasolina tentando inventar um fogão de cozinha, né? E a gasolina vaza e pega fogo na casa lá, né? Então imagine que 1 litro de gasolina eu consigo transportar um veículo de 1 tonelada, fazer ele se movimentar 10 quilômetros. 1 litro de gasolina. Um carro que tem um rendimento fraco, né? Tem alguns veículos aí que fazem 15 quilômetros com 1 litro de gasolina. Então veja quanta energia química tem numa garrafinha de gasolina, né? Que a gente às vezes não dá nada por ela, né? É muita energia que eu vou estar convertendo para potência, né? E veja que um automóvel ele só converte perto de 30, 40% da energia em movimento. O resto se perde em ruído, em calor, em vibração. Tá? Então não é um motor assim tão eficiente, né? O motor elétrico é mais eficiente, tá? Porque tem menos partes mecânicas, menos partes móveis, menos engrenagens, né? Então, e é por isso que a gente usa o elétrico. A energia é mais fácil de transportar, não precisa estar armazenando. Agora, no caso do incêndio, a gente muitas vezes vai ter que ter garantia de funcionamento. Então, ou eu vou ter um gerador elétrico movido a combustível, a óleo diesel, a gasolina, ou eu vou ter uma bomba que o motor é de combustão. Porque é muito comum nos incêndios eu ter blackout. Tá? Então,
posso ficar escravo da eletricidade num sistema de emergência, né? Outra coisa que vocês devem ter aprendido com o professor Kleber, lá na teoria das falhas, lá na análise de falhas, aquela árvore de falhas, né, na probabilidade, é que a gente não pode ter, a gente tem que ter uma redundância para a coisa dar certo, né? Imagina lá numa atividade em altura, eu tenho que estar ancorado sempre por pelo menos um ponto. Quando eu soltar o cinturão, grampei outro ponto para soltar esse. A gente chama isso de redundância, para eu sempre estar ancorado quando eu estou me movimentando, né? Eu posso cair durante essa hora de transferir, então, de transferir o grampo ali de ancoragem, né? No incêndio também é assim, eu tenho que garantir que ele vai funcionar. Se falhar uma coisa, eu tenho um plano B. E o rotor da bomba, já mostrei na outra aula, né? Esse disco aí com essas ranhuras em formato espiral aí, as protuberâncias em formato espiral, e ele vai, essa rotação desse disco permite, pela força centrífuga aqui, pela energia cinética, consigo jogar o líquido do centro para a periferia. Na periferia eu faço ali uma geometria de maneira que eu consiga lançar essa água pela tangente, né? Como a gente vê nessa figura do meio aí, a parte de cima, o bocal de saída, né? Então o bocal de entrada sempre é no centro do rotor e o bocal de saída é na tangente. Então, assim, ó, o cara saiu pela tangente, né? Um problema que eu tenho aqui é porque como ele vai gerar uma baixa pressão na entrada da água, pode se formar aqui o fenômeno de eu vaporizar a água na temperatura ambiente, né? Todos vocês sabem que a gente, quando ferve a água, ela vira vapor, né? Mas existe uma maneira de eu transformar ela em vapor sem ferver, sem esquentar. Qual é a maneira dessa? Eu diminuir a pressão da água. Então, essa bomba tem que ser bem equacionada e bem instalada, porque se eu transformar a água em vapor na entrada da bomba, essas gotículas de vapor vão ficar colidindo contra esse disco, esse rotor aí, e elas vão corroer esse rotor, vão formar uma erosão ali, tá? Por implosão das gotas de vapor ali. E isso é um problema chamado cavitação. Para evitar a cavitação, eu tenho que sempre ter uma pressão positiva aí na sucção, por exemplo, botar um reservatório, a bomba abaixo do nível da água, para ela ter uma pressãozinha por gravidade, e o diâmetro do tubo de entrada tem que ser de uma maneira que a velocidade da água seja maior do que 3 metros por segundo, menor, desculpe, do que 3 metros por segundo. Tá? Porque senão, se eu tiver uma velocidade muito alta, eu vou ter uma pressão muito baixa. E aí eu vou comer aqui o... Bom, você liga a bomba, ela faz o barulhinho, gira, mas não bombeia. Né? Você vai lá ver, não sai água no teu hidrante. Então esse aí é o problema da cavitação. Mais para frente nós vamos falar de outro problema, que é o golpe de Ariete. Quando mostrar aqui os sprinklers, logo depois do intervalo, a gente vai ver isso. Então a bomba de combustão, né, depende de qual é o tamanho, quantos cavalos, quantos watts, né? A unidade internacional de energia é o watt, e dá para converter cavalo em watt, né? Você já deve ter ouvido falar também tantos HP, né? Horsepower, né? A unidade inglesa aí é o HP, cavalos de força, né? E aqui no Brasil a gente chama de CV, cavalo-vapor, que é quase o mesmo valor do cavalo do HP em inglês lá. O mais legal seria a gente usar em watt, mas a gente ainda está um pouco refém aí de tecnologias, a gente está resistindo um pouco ainda a usar o sistema internacional, né? A gente ainda usa polegada, o tamanho do dedo do rei, imagina, né? 25,4 milímetros, é um padrão inglês, né? Muito antigo. Não se esqueça que a Inglaterra já foi dona do mundo, né? Dos americanos aí, a Inglaterra é que era dona do mundo, então muitas das unidades ainda são inglesas, né? E aqui é o motorzinho de caminhão. Os nossos campos do IF tem um motor desse tamanho aí, mas não para tocar a bomba, mas para tocar aqui um alternador para gerar eletricidade. Uma instalação muito parecida com essa daí, tá? Dentro de uma casa de máquinas lá, só que em vez de ligar uma bomba, você tem ali um motor elétrico ao contrário. É um
não é um gerador, a gente chama de gerador, tá? Mas o ser humano não gera energia, o que a gente faz é transformar uma energia em outra. Tá? Então seria aí um conversor de energia, mas a gente acaba chamando de gerador porque ela está obtendo energia elétrica, né? Não se diz que está gerando, mas é um conversor. Assim como uma usina eólica, né, vai converter a energia do vento em energia elétrica, e a gente acaba chamando de gerador eólico, né, mas é um conversor. Essa aí já mostrei, a bomba lá do Midway, né? Vejam a bitola da tubulação aqui, que tem um prédio enorme, né? Com vertical também, né? E tem que lançar pressão e vazão em distâncias consideráveis aí, vou ter que ter uma bomba maior, uma tubulação maior. Aqui é a mais simplesinha, que temos duas, ó, uma principal elétrica e a secundária a combustão. Nesse caso aqui não precisa da bomba jockey, porque o meu reservatório é elevado. Ó, aqui o reservatório subterrâneo já vou precisar da bomba jockey. Essa da esquerda é a jockey e a da direita é a bomba principal. Por que que aqui não tem a bomba de combustão? Porque eu posso optar em ter um gerador elétrico. E pode ficar em outra casinha dessa daí, caiu a energia, deu blackout, entra o gerador elétrico e aí eu tenho essa minha bomba em funcionamento. E aqui eu tenho as três, ó, a bomba jockey da direita, bomba principal no meio e a bomba de combustão, que é a bomba de reserva, né? Ali. Por que eu não uso só a bomba jockey? Porque a bomba jockey não consegue gerar vazão, volume de água suficiente. Ela é feita para gerar pressão. Essa bomba jockey fica ligada sempre? Não, ela fica no automático. Aqueles coisinhos azulzinhos ali em cima são os pressostatos e eles vão estar indicando a hora de ligar a bomba. As três bombas, né? Um pressostado para cada um. Então essa bomba jockey ela entra, regula a pressão e desliga. Depois, com algum vazamento, alguma perda lá, ela vai ligar de novo, se cair a pressão. Se alguém ligar um hidrante, ela vai entrar também. E aí ela não dando conta da vazão que a gente precisa, vai entrar a segunda, a bomba principal. Esse painel vermelho aí, depois a gente vai mostrar, mas no final, é o painel de comando dessas bombas. Né? Ó, aqui também é reservatório inferior. Essa figura ficou legal assim para tirar a foto, porque tem luz natural, mas aqui foi construído o reservatório, tem essa laje de concreto aí, vai ser construída a casinha ao redor aí para proteger esse sistema, né, elétrico aí. Mas aqui dá para ver muito bem a bomba, né, sucção, e a bomba jockey também. Como é que eu sei a potência da minha bomba? A gente não vai aprender nessa aula de hoje, porque a gente vai ter uma aula só de cálculo de tubulação, que inclui também o cálculo da bomba. Para eu comprar uma bomba, eu tenho que saber duas coisas, pressão e vazão. Tá? Quanto de pressão ela precisa mandar, quanto mais pressão, maior vai ser a potência do motor, né? E quantos litros por minuto, quantos metros cúbicos por hora, quantas unidades de volume no tempo, que é a vazão, eu vou ter que fornecer, né? Então, para isso, a gente vai ver o bombeiro, ele padroniza lá uma pressão e uma vazão lá no hidrante, lá na torneirinha, onde você vai abrir lá, na ponta de água, né? E para essa água chegar lá, vai passar por dentro de um tubo. Então, nesse caminho, de estar passando pelo tubo, sobe, desce, entra numa parede, vai para outro andar, sai num T, vai para outra derivação, existe uma coisa chamada perda de carga. Tá? E que perda de carga é essa? A perda de pressão. A cada bifurcação, cada válvula, cada singularidade dessa daí, ela vai formar ali cada mudança de direção do líquido, do fluido ali na tubulação, vai transformar essa energia hidráulica de pressão, uma parte da energia, em outras energias. Pode transformar em ruído, em vibração, em calor, né, micrograu ali, mas de qualquer forma essa perda, essa dissipação é o que a gente chama de perda de carga. Então a gente tem que somar, a gente faz o projeto de trás para frente, vocês vão aprender aí na semana que vem, acho que a gente já começa com isso. Você pega a pressão lá no hidrante e vem somando, com essa pressão, você vem somando as perdas de carga da tubulação e lá onde vai ficar, até chegar na bomba, né? E lá na bomba você vai ter essa soma toda, é a potência da bomba. Tá? E o volume, a gente vai saber, pega os dois hidrantes menos favoráveis,
No caso do sprinkler, são 4 sprinklers, 4 chuveiros, e no hidrante são os 2 hidrantes mais fraquinhos. Vai ter lá tantos litros por segundo lá, você soma os dois, e é o volume que a tua bomba tem que dar. Mas, professor, se eu precisar abrir 3 hidrantes, pô, tentei apagar aqui, não deu, botei o outro, botei o outro. Bom, se eu precisar abrir 3 hidrantes, é porque não é mais um princípio de incêndio, tá? E o nosso sistema é preventivo. Tá, mas aí o senhor não disse que tem um hidrante de recalque lá, que o bombeiro, quando chega, engata o caminhão. Ah, mas aí a bomba do caminhão do bombeiro, meu amigo, ela é muito mais poderosa, tá? Muito mais poderosa do que a minha aqui. Aí eu pressurizo com o caminhão do bombeiro, quando já tem um incêndio instalado, não é mais um princípio de incêndio. Aí você bota para lascar, inclusive o motor da bomba do caminhão do bombeiro é o motor do caminhão, tá? E aí você consegue pressurizar o sistema mais, com volume de água maior também, tá? Então eu vou ter que ter esses dados e a gente só vai ter esse dado de vazão e pressão na aula quando a gente calcular a tubulação. Como é a manutenção dessas bombas, né, desse sistema? A gente já discutiu isso já naquela aula de extintor, quando eu falei para vocês a diferença de inspeção e manutenção. Então, para saber se é preciso a manutenção, se é preciso a manutenção, entenda intervenção, né? Manutenção é o ato de manter em funcionamento com a característica original. Tá? Então, vou fazer uma inspeção. Então, a cada 3 meses, a gente faz um teste de funcionamento, vê se abre lá o hidrante, vê se está saindo água, vê se a bomba entrou. Tá? E caso ela não funcione, aí eu vou fazer uma intervenção. Vou chamar um eletricista para ver se foi parte elétrica, vou chamar lá um encanador para ver se tem algum problema, um mecânico para ver se foi o rotor da bomba, se foi algum problema ali do equipamento, né? E, claro, a gente vai verificar essa vazão nos hidrantes menos favoráveis. Tá? Os danos mais comuns em bombas são a cavitação, mas a cavitação não é muito comum em bomba de incêndio, porque a bomba de incêndio não fica funcionando o tempo todo, como uma bomba, por exemplo, que vai abastecer o reservatório lá. E eu também tenho que garantir isso, se tem água na reserva de incêndio, né? Mas pode também ocorrer na parte elétrica ali do motor, falhar algum contactor, tal. E eu posso, dos componentes de acionamento, e eu posso simplesmente ter alguma coisa desligada. Alguém inadvertidamente foi lá e desligou a chave, desligou o disjuntor, foi fazer uma manutenção e não religou, deixou a bomba no botão manual, que aí você tem que apertar uma botoeira para a bomba acionar, né? E a gente sempre tem que deixar ela no automático, a gente só vai tirar do automático no momento de manutenção ou no momento de teste. Tá? Deixa eu contar para vocês uma parábola aqui da minha carreira sobre isso, para vocês não esquecerem mais. A gente tem um programa de treinamento aí no IF chamado Circuito do Fogo. Tem esse nome para ser inspirado ali no CrossFit, né? No circuito funcional, aí está na moda agora, né? Então criamos aí o Circuito do Fogo. Como é o Circuito do Fogo? A gente viaja os campos, quando eu era engenheiro da reitoria, agora fui promovido aí, passei no concurso para professor, né? Mas quando eu era engenheiro da reitoria, junto com o Augusto lá, que ainda está lá, o outro engenheiro, e agora entrou a Lidiana no meu lugar, e também o engenheiro Gleidson aí do Campus Central. A gente viajava, então pronto, quando vencia os extintores, a gente fazia um roteiro ali por ano e a gente ia viajando para outras coisas e também para o circuito do fogo. Lá dava um treinamento de extintores no campus, com os extintores vencidos, e acionava o hidrante também, né? Aí nesse dia, no campus de Parelhas, é uma cidade bem bacana ali, Parelhas ali no Seridó, né? A gente tem uma unidade lá que é um campus avançado, tem 600 alunos. E aí, beleza, vamos fazer aqui e tal. Os alunos participaram lá, a gente botou lá uns 10 alunos na mangueira de incêndio. Quando abriu o hidrante, não saiu água. Ah, professor, que fiasco, né? Eu disse, não, o treinamento é justamente para isso, para a gente aprender que às vezes as coisas não funcionam. Que bom que não está pegando fogo, né? E aí, vamos lá, chamei lá o cara da manutenção, rapaz, vamos ver aí, passei vergonha aí, vamos ver o que está acontecendo. Aí ele foi lá olhar, você não vai acreditar, o disjuntor da bomba estava desligado. Alguém desligou, desde que inaugurou aqui, a gente nunca viu essa bomba, nunca testou, tá lá novinha, nunca foi usada, e alguém deixou desligado por algum motivo. Ah, beleza, ligou o disjuntor, já liguei, então o senhor manda bala aí agora. Abri, não saiu água de novo. Aí ele
Foi lá de novo, subiu lá na caixa d'água, lá viu a bomba lá e disse, olha, tinha outro problema. A chave estava no desligado. Então, além do disjuntor, que é o sistema de proteção do circuito elétrico, eu tenho uma chave de acionamento, que ou vai estar no manual, ou no automático, ou vai estar desligada para um momento de manutenção, por exemplo, né? Aí quando ele ligou, opa, aí funcionou. Conseguimos lá molhar, fazer o treinamento lá, não usamos fogo não, mas não usamos fogo, mas molhamos lá a grama, né? Lá no seridó, a água não chega nem a cair no chão, já evapora quando cai, né? É quente lá, né? Seco, né? Mas aí molhamos lá umas plantinhas que tinham lá do jardim. Não era Jardim do Seridó, apesar de ser no Seridó, né? Jardim do Seridó é a terra do professor Kleber Medeiros. Se vocês quiserem falar com ele ali, provocar ele ali, ele é jardinense lá do Jardim do Seridó. Então, o que eu quero com essa historinha aí? Mostrar para vocês que a gente tem que fazer uma inspeção, fazer testes, para que a coisa no dia do incêndio, imagine no dia do incêndio eu ter que achar um eletricista para subir na caixa d'água para apertar um botão lá para o troço funcionar, né? Então, para isso se faz treinamento e inspeção para ver a manutenção. E às vezes a manutenção é só ligar um botão que estava faltando. Para usar um hidrante, a norma do bombeiro do RN, que é o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte, né, a IT, ela pede que o acionamento seja automático. Você abre o hidrante e a bomba acione. Tá? E isso a gente tem que testar. Outra coisa é o painel de comando, o painel de comando da bomba, nem sempre ele está do lado da bomba, tá? Mas ele tem que permitir essa opção de operação manual. Por exemplo, eu acionar a bomba, eu posso acionar a bomba e abrir uma válvula que vai jogar água para um dreno, e não vou jogar pelo hidrante, só para ver se a bomba está operando, se está funcionando o motor, se ela está entrando, né? Então, essa operação manual é um botão que você vai apertar, você gira ela para o manual e aperta um botão, liga a bomba. E aí você vai lá, aperta o botão vermelhinho lá, desliga a bomba. Já vou mostrar esse painel para você, já devem estar curiosos aí, né? E ela tem que contemplar também uma posição neutra para eu poder fazer manutenção na bomba, né? Desconectar, além de fechar o hidráulico todo para poder tirar a bomba, substituir algum componente, também poder fazer manutenção elétrica, né? E todo esse circuito tem que estar protegido também por disjuntores, né? No caso aí, se for uma bomba só, somente um disjuntor, que é a proteção do circuito elétrico. Aqui eu selecionei dois painéis típicos aqui, tá? Esse vermelhinho aí. Então, o que que tem aqui? Eu tenho que ter uma lâmpada, normalmente se usa uma lâmpada amarela para dizer que esse quadro está energizado. Ali embaixo, aquela chavinha que tem o verde e o vermelho, é para eu ligar e desligar a bomba. Tá? E se o painel está energizado, a luzinha amarela está acesa, né? E quando eu aciono a bomba, tem que acionar ali onde está escrito ligado bomba 1, acionar o LED verde dessa bomba. O painel pode contemplar o controle de várias bombas, né? De duas bombas ali, a jockey e a bomba principal elétrica, né? E para eu estar acionando, né? E também a outra bomba de combustão, né? Também vai ter o seu comando elétrico, tem uma parte elétrica ali para o motor de arranque, né? Dessa bomba, inclusive ela tem que ter bateria, né? Para poder acionar o motor de arranque, como é um veículo, né? E esse botão preto ali do meio é o que vai me dizer se está no automático, que sempre tem que estar no automático, né? Se está no neutro ou se está no manual. Então, sempre vai estar no automático, eu quero que ela funcione quando eu abrir o hidrante, né? Em momentos de manutenção, em momentos de teste, eu posso botar para o manual, e aí ela já vai ligar a bomba, só ali virando o botão. Em momentos de manutenção, boto no neutro e depois eu desarmo o disjuntor para cortar o circuito elétrico, fecho a parte hidráulica também, travo a parte mecânica e vou fazer ali a manutenção, se for preciso, trocar essa bomba, trocar um rotor, né, tirar um vazamento. Tá? O painel da direita ali, nesse tom meio de cinza, é a mesma coisa, tá? Não precisa ser vermelho o painel, né? Tem um botão ali que indica que a bomba está ligada ou não, e os LEDs ali, e o botão que vai alternar para manual, parado ou automático. Não se apavorem aí com essas questões de instalação elétrica e de manutenção, né?
porque não é o técnico de segurança que faz isso. Você vai verificar se está funcionando ou não. É bom você ter o eletricista junto com você, né? E aí solicitar a manutenção, caso não funcione, né? Tá? Temos mais um minuto, só deixa eu contar uma historinha para vocês. Ó, vocês já estão se formando, técnico de segurança, né? No nosso curso aí são 2 anos de formação, e você já deve ter observado que a gente tem que entender de tudo, né? No mundo, né? Mas não se preocupe, você não vai ter que ser um técnico de eletrotécnica, você não vai ter que ser um técnico de química, nem um técnico de mecânica, mas você tem que entender do trabalho, como o trabalho é feito, que riscos ele ocorre, e conhecer as falhas desses sistemas, dessas infraestruturas, para poder aí assim acionar os especialistas, convencer o meu patrão que ele tem que contratar um eletricista para consertar aquela parte elétrica da bomba, que ele tem que contratar um encanador, que ele tem que contratar uma empresa que vai trocar esse motor dessa bomba, né? Então, para isso é importante a gente entender, mas não quer dizer que você vai ser o eletricista, que você vai ser o mecânico ali, não, tá? Precisa uma formação também para a gente fazer, e várias coisas vai exigir também uma formação técnica. Algumas coisas podem permitir só uma formação mais básica, o caso de um eletricista industrial aí, mas em alguns casos eu preciso de um técnico de eletrotécnica. Então está aqui essa revisão sobre bombas. Deixa eu parar aqui, parar a apresentação. Todo mundo assinou a frequência aí? Deixa eu botar de novo aqui a frequência, quem chegou tarde. Vamos fazer, são 19h45, vamos fazer um intervalo. Alguém tem alguma dúvida? Voltaremos às 20 horas. Tá, um intervalo aqui que a legislação do IF aí me obriga a fazer. E é bom também porque o professor não aguenta. É muito diferente do presencial, tá, gente? A gente pensa que o home office cansa menos, mas no presencial, durante a aula, a gente tem alguns movimentos que o professor não precisa falar. Tá? Então, por isso que a gente também precisa do intervalo. E para a cabeça de vocês também é importante o intervalo. Vocês também têm as necessidades fisiológicas, né, do ser humano. Você fazer xixi, tomar uma aguinha ali, tomar um cafezinho. E às 20 horas a gente retoma, tá? Até já então, vou parar a gravação. Voltamos daqui a 15 minutos.